Neste bloco de aula, nós iremos estudar quais são os meios de prova que a CPI pode se valer durante toda a sua atribuição investigativa. Em tese, dentro dos meios investigatórios, nós temos duas espécies que a CPI pode se valer. Ela pode se valer de meios de prova admissível e de meios de prova inadmissível. Toda vez que estamos diante de meios de prova admissíveis, significa que a CPI ela pode, sem qualquer autorização judicial, praticar esses meios de investigação. Ou seja, ela não precisa judicializar, formular um requerimento para um juiz para ele deferir a produção dessa prova. Nesse caso, a CPI pode colher diretamente essas provas sem intermédio do judiciário. A primeira espécie e a mais recorrente de ser utilizada pela CPI diz respeito às oitivas, a colheita de depoimentos, tanto do indiciado quanto de testemunhas que, porventura, tenham ciência, conhecimento do fato que está sendo investigado. A primeira dúvida que nos surge quando a gente está diante dessa coleta de prova oral, que é o depoimento, é quem é o indiciado e quem é a testemunha. Vocês vão estudar isso com maior profundidade quando estiverem cursando a disciplina de Direito Processual Penal. Quando eu estou diante do processo penal, há, dentro do que se prevê de inquérito policial, um momento solene em que a autoridade policial ela indicia aquele que seria o responsável pela prática delituosa. Então, tem um ato formal, solene, denominado indiciamento. No caso da CPI, não há esse ato formal, esse ato solene de indiciamento. Então, tanto pessoas que possam ser ouvidas como testemunha, futuramente podem ser sim indiciadas e podem ser responsabilizadas pela prática do fato, que está sendo investigado pela CPI. O que vai diferenciar então o indiciado da testemunha é se esse indiciado ele sofreu algum tipo de constrição na sua esfera patrimonial ou na sua esfera de exercício do mandato ou no seu livre exercício, por exemplo, de direitos e garantias individuais, de inviolabilidade de domicílio, de correspondência, de dados. Nesse caso, se ele não sofreu nenhum tipo de medida cautelar, que seja então de bloqueio do seu patrimônio, que seja de busca e apreensão, essa pessoa que sofre essas medidas cautelares, ela necessariamente será ouvida na condição de indiciado. E o indiciado, na CPI, ele segue a mesma regra do processo penal. O indiciado, ele não tem o dever com a verdade. Ele é apenas ouvido nessa característica, nessa qualidade de indiciado, mas ele não tem compromisso, ele não é compromissado a dizer a verdade. A testemunha, por outro lado, aqui também será ouvida nesse caráter de compromisso. Então, se porventura a testemunha mentir, sobre ela poderá recair uma conduta delituosa prevista no Código Penal, um tipo penal que é o crime de falso testemunho. Então, a testemunha, ela é compromissada, juramentada para dizer a verdade. E se porventura ela faltar com essa verdade, ela omitir informações ou se contradizer, ela pode, inclusive, futuramente responder criminalmente pelo crime de falso testemunho. Essa é basicamente a diferença entre o indiciado e a testemunha. Mas percebam,
não significa que a testemunha esteja aí isenta de responder pelo fato que está sendo investigado. Se durante as oitivas chegarem à conclusão de que há algum tipo de participação desta testemunha na prática, né, delituosa, é possível sim que ela também responda em concurso aí de agentes com o indiciado. Agora, um outro ponto que também chamou a atenção de vocês com relação à oitiva diz respeito ao direito ao silêncio. O direito ao silêncio, ele é um princípio garantido pela Constituição, é o princípio da não autoincriminação. Então, nesse caso, toda vez que estivermos diante da formulação de uma pergunta que porventura possa comprometer, possa autoincriminar esse indiciado, ele pode então se utilizar do direito ao silêncio. Isso é uma regra comum, usual dentro do processo penal, de que é possível então ele, o indiciado, não responder às perguntas. Chamo a atenção de vocês, é preciso que haja formulação da pergunta. O indiciado, ele não pode se recusar a responder indistintamente. Chegar lá perante a comissão e falar: eu não vou responder pergunta nenhuma, vou ficar calado. Não é isso que significa o direito ao silêncio. O direito ao silêncio significa, por exemplo, quando os membros aqui da comissão parlamentar de inquérito formular expressamente uma pergunta que o indiciado sabe que pode comprometê-lo. Por exemplo, senhor deputado, onde o senhor estava no dia 14 de abril, às 20 horas e 30 minutos? Onde o senhor estava? Com quem o senhor estava? O que o senhor estava fazendo? Se porventura essas informações puderem autoincriminá-lo, ele pode se recusar a responder a essa pergunta formulada. Então, é importante fazer essa diferenciação, porque se ele se recusar a responder qualquer tipo de pergunta, ele pode também estar respondendo aí por um crime, que é o crime de desobediência. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que tanto o indiciado quanto a testemunha, eles estão sujeitos à condução coercitiva se, mesmo devidamente cientificados de data, horário, local onde eles devem ser ouvidos, e eles não quiserem comparecer espontaneamente. É possível, então, se valer do uso da força e conduzi-los obrigatoriamente a comparecer perante os membros da CPI. Além disso, tem um outro questionamento que envolve o direito ao silêncio, porque a testemunha, ela também pode se valer do direito ao silêncio. Isso é uma exceção ao que é comum de se ver nas regras do processo penal. Na CPI, a testemunha, ela também pode se omitir de responder determinada pergunta, se recusar a determinada pergunta que foi formulada, se porventura essa pergunta puder autoincriminá-la, puder então fazer com que ela responda criminalmente. Essa é uma pequena distinção que a gente tem, e nesse caso ela não estaria respondendo pelo crime de falso testemunho. Além disso, questiono a vocês também o que tem a ver o direito ao silêncio, esse princípio da não autoincriminação, não produção de provas contra si mesmo, e a impetração de habeas corpus. É importante destacar nesse ponto que toda a defesa, quando está diante de comissões parlamentares de inquérito, via de regra, a defesa do indiciado, ela pode impetrar habeas corpus com caráter preventivo e obter do judiciário o que a gente denomina de salvo-conduto. Esse salvo-conduto é justamente para evitar futuras ilegalidades ao direito de ir e vir do indiciado.
Nesse ponto específico, muitas defesas fazem isso em favor dos seus indiciados, justamente para garantir que, se porventura ele se recusar justificadamente pelo princípio do direito ao silêncio, pelo princípio da não autoincriminação, a não responder uma pergunta que foi formulada, ele não sofrer nenhum tipo de represália ou também não responder eventualmente por um crime de desobediência, se foi devido. Toda questão envolvendo ilegalidade na condução desse inquérito parlamentar, dessa colheita de provas, é possível a impetração do habeas corpus, inclusive com esse caráter preventivo para evitar futuras ameaças. Então, dentro das ações constitucionais que nós temos, o mandado de segurança e o habeas corpus, eles são muito aplicados na prática quando estamos diante de comissões parlamentares de inquérito, justamente para evitar e principalmente para sanar eventual lesão a um direito constitucional do investigado durante a colheita dessas provas, durante essas investigações. Então, essas duas ações constitucionais, o mandado de segurança e o habeas corpus, eles são utilizados justamente para garantir a legalidade das investigações.